Fala galera, bem-vindo de volta aí. A gente terminou o nosso jogo, né? A gente tinha finalizado o nosso jogo do Arkanoid. Arkanoid. E aí eu fiquei de mostrar a tela final, né? A tela de Game Over e a tela final, né? As outras cenas que faltou. Eu não vou mostrar aqui como eu montei essas cenas. Na verdade, eu vou mostrar como eu montei, só que eu não vou montar de novo com vocês, tá? É a mesma coisa que a gente construiu a tela de menu. Eu construí uma tela Game Over e uma tela final. Então aqui eu vou mostrar aqui como ficou a tela de Game Over. Deixa eu passar aqui, ó. Na hora das cenas, então ele vai começar não no menu, ele vai começar aqui na tela Game Over. Game Over. Então vamos ver como é que ficou isso aqui. Game over. Então o que eu fiz aqui? Né? Fiz dois botões e o texto. Game over. Essa é um arquivo separado, né? Então o que tem aqui na verdade? Só tem texto. Texto e a música tocando, né? Game Então over. aqui se você quiser sair do jogo, você vem sair. Se vem reiniciar, você volta para a tela de menu. Tá? Beleza? E temos... Então eu vou explicar a tela do Game Over, porque a tela final é a mesma coisa. Então o que eu fiz aqui na tela Game Over? A primeira coisa que eu fiz aqui, então, foi criar um novo arquivo somente para a tela. Lembra que cada cena que a gente tinha conversado, cada cena dessa daqui é um arquivo diferente. Então tem um arquivo para o menu, o construtor que constrói todas as telas porque todas elas são iguais. Mas eu tenho aqui a tela de Game Over e uma tela final. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um arquivo chamado Game Over, né? E aí eu vou explicar aqui parte por parte. Eu importei o Pygame porque eu vou usar a classe Sprite em algumas coisas do Pygame. E aí o que eu fiz? Configurei aqui nesse arquivo da tela de Game Over, eu peguei o meio da largura do display e o meio da altura para mim poder centralizar lá os textos, né? E peguei algumas cores aqui para me usar. Então do arquivo config eu também peguei o branco, amarelo, preto e o vermelho, né? E eu criei um arquivo fonte que a gente já vai ver lá. Vamos lá ver o arquivo fonte. Então eu também criei um arquivo fonte aqui, ó, que vai ser responsável por criar as letras, né? Então o que eu fiz? Eu criei um arquivo fonte, ele também vem da classe Sprite. Por que eu estou usando a classe Sprite? Porque eu estou usando aqui o image e o rect da classe Sprite, tá? E aí o que eu fiz aqui? Construí o init, o super inicializei a classe Sprite. Aí o que eu fiz aqui? O self.texto vai receber o texto que eu vou passar. Eu vou passar, quando eu instanciar essa classe fonte, o que eu preciso? Eu vou passar um tamanho da fonte, o texto que eu quero, a cor desse texto e a posição que ele vai ficar, né? A posição é o mais fácil. A gente pega no rect, para o centro do texto, a gente passa a posição que a gente passou, o x e o y. Self.texto vai receber o texto que eu vou passar. Aí eu fiz aqui, ó. Criei uma fonte. A fonte vai ser Roma, a fonte que vocês quiserem. O tamanho dessa fonte, então eu vou passar lá, ó. Na hora que eu criar essa fonte, eu passo o tamanho, ela vem para cá, que é o tamanho da fonte. Pode ser 20, 30, o tamanho que vocês quiserem. Aqui, se ele é negrito, eu coloquei que vai ser negrito e não vai ser itálico, né? Como criou uma fonte normal, a gente já fez isso várias vezes. E essa fonte eu coloquei dentro de fonte. Aí, eu vou renderizar essa fonte com o texto que eu passar. Então, se eu passar lá o nome Adriano, na hora de renderizar, ele vai vir para cá, ó, o texto, em formato de string, né? Aí aqui, o próximo parâmetro aqui é se o anti-alias, né? Se vai ser borda lisinha ou não, eu coloquei que não vai ser quadriculado mesmo, bem quadriculadão. E a cor desse texto. Então a cor eu passei aqui no self.cor. E eu renderizo esse texto vira uma surface. Lembra que ele vira uma surface, né? Depois que renderiza. E aí, o que eu pego? Dentro do image, então eu coloco ele precisa de uma surface. Eu passei o texto, que é uma surface para dentro do image. E aí eu obtive o rect dessa imagem. Aqui coloquei a posição central dessa imagem no self.rect. Só isso que esse arquivo fonte faz, tá? Então, na hora de criar, eu passo um tamanho do texto, o texto em si, a cor que eu quero esse texto e a posição que ele vai ficar, certo? Beleza, então vamos voltar lá para a tela de game ou tela game over. Bom, então eu estou incluindo aqui o arquivo fonte, né? O, a, a, a classe fonte aqui, beleza? Bom, então na tela de Game Over, o que eu fiz? Eu precisei de um display do objeto cena, porque a gente vai ter os botões, né? Quando a gente quiser voltar ou sair, a gente precisa da cena para voltar.
E o objeto DJ que vai tocar a música dessa tela, né? Então eu também peguei o objeto DJ aqui. Bom, então o display recebeu o display onde a gente vai desenhar, que é na tela de display. A cena recebeu o objeto cena e o DJ recebeu o objeto DJ. Configurei algumas variáveis, então a tocar música, sempre quando eu instanciar essa classe, tocar música vai ser true, porque sempre quando eu chamar, eu tenho que tocar essa música. Aí ele tem um som, né? Aquele som game over, o cara fala game over. Então o som de game over eu carreguei aqui, né? Carreguei aqui com o mixer, carreguei o som do game over, que vem da pasta de sons lá. Então da pasta de sons eu quero o som game over. Aí eu criei um offset para o texto e para os botões. Então eu criei aqui um offset para o texto e os botões também tem um offset dele. Que eu estou colocando no Y, porque todos eles estão centralizados. Tá? Estão centralizados no meio da tela. E aí eu acrescento mais um offset. A gente fez isso aí também, né? A gente fez isso nos blocos. Então todos eles vai ser no meio da tela, o centro desse texto vai estar no meio da tela, só que aí eu tiro 200, eu acrescento 200 no offset deles. Eu criei um cronômetro aqui também, a gente tinha criado nas outras músicas. O cronômetro começa com 0 e o tempo 200. Beleza? E depois eu chamo a função de criar grupo e instanciar que a gente fez isso aí também durante o jogo. Criei a função de reset, que vai fazer o quê? Passar o tempo para 0, o cronômetro volta a ser 0, o tempo volta a ser 200 e a tocar a música recebe true. Porque quando a gente coloca para tocar a música, a gente coloca um true nela, manda o DJ tocar a música e passa isso aí para false, né? Então o que que acontece aqui? Vamos ver na hora de tocar essa música aí. Então o que que acontece a música? Ó, sempre vai começar com true, né? Então se tocar a música foi igual a true, o que que eu faço? Eu paro a música que estava tocando no DJ, eu mando o DJ parar a música que ele estava tocando. Aí eu troco a música do DJ e passo a música que perdeu, né? Porque eu tô na tela de game over. Então eu falo, ó, DJ, troca a música. Passa essa música aqui pro DJ e eu falo pro DJ tocar então a música. Então ele parou a música que tava, trocou a música pra mim e eu mandei tocar. E depois que ele tocou, tocar a música aqui dentro recebe falso, porque eu não quero ficar toda hora parando essa música e mandando o DJ trocar a música. Então, tocar a música recebe falso, certo? É isso que está fazendo aqui. Por que tocar a música recebe falso? Porque aí ele não toca mais, não manda fazer nada mais. O DJ já trocou a música e quem está encarregado de dar o play nessa música é o DJ. Então eu mando parar aqui dentro. O DJ agora vai ficar responsável por ficar tocando essa música. Beleza? E essa música, então eu verifico a todo momento. Toda vez que for o update aqui, ó, tocar a música é igual a true, tá? Então para a música e coloca o DJ. Por isso que no reset tocar a música volta a ser true, porque depois que eu mandar o DJ tocar isso aqui, eu falo, ó, tocar a música recebe false, porque aí o DJ que vai ficar tocando. Então eu passo essa variável para false. Agora, quando eu sair da tela de game over, eu preciso reinicializar essa tela, né? Porque senão quando ela entrar aqui de novo, tocar a música vai ser false, ele não vai tocar. Então eu preciso resetar essa aqui, ó. Então tocar a música volta a ser true. Quando eu sair da tela de game over, eu reseto ela toda, certo? Bom, aí eu criei a função distanciar. Então ficou assim, ó. Criei o grupo, né? Os grupos aqui, criar o grupos, eu crio o grupo de botão e o grupo do texto. Porque o grupo de botão tá os botões para mim poder fazer colisão dentro do grupo. Para cada botão eu fiz uma colisão. E no grupo de texto, então eu criei um grupo separado para guardar um texto simples, que é aquele texto game over. E no grupo de botão tá os dois botões, que são textos simples também. Então vamos ver na parte de instanciar. Então o texto, o que eu fiz? Eu peguei da classe fonte e coloquei, ó, o tamanho desse texto vai ser 100, o texto dele vai ser game over, ele vai estar na cor vermelha. E qual é a posição dele? O meio da largura do display, o meio da altura do display, e eu tirei um pouco aqui da altura do Y, então eu tirei o self.offset do texto, né? O offset do texto era 200, então eu tirei 200 da posição do Y dele, que é a posição XY, eu tirei um pouco para cima, eu tirei 200. E esse texto eu coloquei no grupo de texto, eu adicionei o texto. Ele está vindo da classe fonte, tá? Que a gente acabou de ver lá, né? Tem um image e um rect aqui, ó. Bom, então eu criei um botão da mesmo jeito. Então o botão, como eu fiz o botão? Da mesma classe fonte, eu passei um botão de 40, o texto que eu passei foi outro, ó, reiniciar. Esse texto eu passei na cor branca e ele também pegou a metade da largura e metade da altura do display. Só que eu acrescentei um offset do botão. Então eu acrescentei mais 100, se eu não me engano. Esse aqui eu tirei 200 e esse eu acrescentei 100. Só no eixo do Y, para eles ficar um pouco mais para baixo e um pouco mais para cima. O centro deles estão centralizados na posição, né? Que ó, o rect, eu passei o centro dele para essa posição.
E o botão sair foi a mesma coisa. Eu passei um número, um texto diferente, uma cor diferente e acrescentei ele na metade da largura, na metade da altura, só que na altura eu coloquei um offset diferente para o botão, que foi aquele que a gente viu aqui em cima. Dentro do grupo de botão eu adicionei o botão return e o botão sair, e o texto ficou num grupo de texto, ficou separado. Então eu instanciei isso aqui. Bom, então na parte aqui, na parte de desenhar, como ficou? Então eu peguei self.display, né? No display eu estou pintando o display todo de preto, né? Porque aqui quando a gente chamar o update, ele vai ficar chamando essa parte de desenhar. Então eu pinto o display de preto, aí do grupo de botão eu desenho no display e do grupo de texto eu desenho tudo também no display. Então ele vai desenhar os botões e o texto no display através do rect, né? Então ele vai pegar o rect de cada um que a gente já posicionou. Muito bem. Aí temos a parte de colisão. Então para a colisão o que eu fiz? A posição do mouse, peguei a posição do mouse e a posição do botão, porque eu preciso colidir com a posição do mouse e preciso saber se o botão foi apertado. Aí eu fiz que para cada botão dentro do grupo de botão.sprites, então as sprites ele vai me entregar os dois botões, né? Porque eu fiz .sprites, ó, é um grupo, não é um grupo single. Então eu preciso pegar sprites e aqui a gente já sabe, né, que a gente fez isso aí durante o vídeo. Ele vai me entregar aqui as sprites que tem aqui dentro, né? Bom, para cada um desse botão, então para cada botão dentro das sprites, né, dentro desse grupo, o que eu fiz? Se o botão, o rect desse botão colidir com um ponto, lembra que o mouse é um ponto, ele não é um rect. Então, se o botão, o rect desse botão colidir com um ponto, qual ponto? A posição do mouse, que a posição do mouse a gente tem que lembrar que é um X e um Y, somente um ponto. Então, se esse rect colidir com um ponto, o que eu fiz? Eu desenho um quadrado vermelho, desenhar na tela, né, na tela do display, ele vai ser desenhado de vermelho, vai ser desenhado em volta do botão que está colidindo. Então eu pego o próprio botão .rect e passo aqui para ele desenhar um quadrado e eu passo 2 pixels só de espessura no quadrado, né? Então toda vez que colidir aqui, ó, ele desenha um quadrado no próprio rect do botão, ó. Tá? Tanto para cada botão desse ele faz isso. A diferença vai estar aqui, ó. Se o botão do mouse, o botão 0, lembra que isso aqui, né, ele vai me entregar aqui uma tupla com false, false e false. Vai me entregar 3 false assim, que são os 3 botões do meu mouse. Se eu apertar o botão esquerdo, essa parte aqui retorna como true. E é isso que eu estou verificando, ó. Então ele colidiu, então desenha um quadrado ali no próprio rect que está colidindo. Para cada botão desse, se ele colidir com a posição, eu desenho, eu pego o próprio rect do botão que está colidindo. Tá, aí eu verifico aqui, olha, o botão 0 do mouse, esse botão aqui dessa tupla, então do BT eu quero só a posição 0. Essa posição 0 está retornando como true, significa que eu estou apertando, ela está retornando como true, senão ela retorna como false. Ela retornou como true? Sim. Tá, e esse botão aqui, o texto dele é sair, tá? Então estou verificando duas coisas, se o botão é true e nesse momento da colisão, se ele está colidindo com o botão sair, tá? Porque ele verifica, ó, tá em colisão? Tá. Se ele está em colisão, aqui dentro eu verifico, ó, o botão é 0 e o botão é o sair, o texto do botão é o sair, porque dentro da fonte eu estou pegando aqui um atributo, ó, self.texto está recebendo o texto, então estou verificando justamente isso daqui, ó. Se desse botão o texto dele for sair, então eu tô, o que eu faço? Pygame.quit, eu chamo pygame.quit e pygame.exit, porque aqui eu tenho certeza que esse botão está em colisão, que o botão está sendo apertado como true e esse texto é o sair do botão. Então eu estou no botão sair, no botão certo. Então eu chamo pygame.quit exit. Por outro lado, se esse botão que está em colisão, o texto dele for o botão reiniciar e eu tiver com o mouse apertado nesse momento da colisão, então o que eu faço? Eu chamo o objeto cena e configuro a fase atual para menu. Então eu chamo lá do objeto cena, né? Eu chamo essa função aqui, ó, configurar a fase atual e passo a fase aqui como menu, tá? Passo a fase como menu, como a gente estava fazendo antes. Então eu passo a fase como menu
eu falo pro DJ parar a música que a gente está tocando aqui nessa tela. Então eu mando ele parar e eu falo assim, DJ, olha, troca a música pra música do menu, tá? Então antes de voltar para aquela cena lá, o que eu faço? Eu paro a música que eu tô tocando, eu mando o DJ trocar a música pra música do menu, né? E aí eu mando o DJ tocar a música. Por quê? Porque ele vai para a fase do menu, ele vai parar a nossa música, eu troco a música e mando o DJ tocar novamente a música, só que eu já troquei. Então tá na música do menu tocando agora. E eu chamo a função reset para resetar a minha tela, né? Então eu chamo aqui a função reset, que vai fazer o quê? Parar o cronômetro, parar o tempo de 200 e tocar a música recebe true novamente. Porque a hora que eu chamar novamente para tocar a música, na hora que eu chamar esse objeto de novo, eu preciso falar que a música é igual a true, para ele trocar para a minha música de perdeu, tá? Então eu preciso fazer isso lá no reset, beleza? Então quando eu apertar esse botão, ele faz tudo isso. Ele muda para a cena novamente, porque ele vai reiniciar, né? Então ele volta lá para o menu, para a minha música que eu estou agora, troca para a música do menu e manda tocar. E eu reseto aqui o meu objeto Game Over aqui, a minha tela Game Over, tá? Bom, esse som que o cara fala assim, Game Over, o que acontece? Eu estou chamando também os objetos são, ó, a música eu estou chamando a todo momento, aí todo momento ele está verificando se pode tocar a música. Ele só vai fazer isso uma vez, porque depois eu passo para falso. E o objeto som ele também está chamando a todo momento, né, a função de som. Então o que ele faz? Ele pega o cronômetro, que é 0, e vai acrescentando cada vez mais um. Aí eu falo, ó, quando o cronômetro for maior do que o tempo acho que está 100 e pouco, se eu não me engano. Ó, cadê o tempo? O tempo é 200, tá? Então vamos lá no som. Então quando o cronômetro está recebendo sempre mais um. Quando o cronômetro for maior do que 200, eu pego aqui, ó, som gameover.play, que foi o som que o cara fala, game over, que a gente carregou lá em cima. Então o game over recebe um play. Ele fala game over, aí eu passo o cronômetro para 0. Só que na primeira vez ele toca como 200 e depois eu passo o tempo para 500, para ele demorar mais para falar game over. Então, na primeira vez ele fala rápido, ele passa 200 do tempo, aí ele fala game over. Aí ele vem aqui, olha, o cronômetro é maior do que o tempo, ele fala game over, o cronômetro volta a ser 0, só que o tempo eu aumento o tempo. De 200 eu aumento para 500 para ele demorar mais para falar game over, senão ele vai ficar game over, game over, game over toda hora, né, um atrás do outro. Então eu aumento esse tempo. Só que na hora que eu saio da tela de game over, na função de reset eu faço justamente isso. Então o tempo, primeiro tempo volta a ser 0 no reset. Então eu reseto esse tempo para 200 novamente. Beleza? É só isso. E a função de desenhar faz isso, né? Pinta a tela de preto, eu já falei. Desenha os botões e depois de desenhar tudo, eu chamo aqui a colisão aqui dentro, ó. Então depois de pintar de preto, depois de desenhar o botão, depois de desenhar o texto, eu chamo a função de colisão. Porque a função de colisão também está desenhando, ela também está desenhando aqui, ó, um rect, tá? Então é só isso. Então assim que eu chamo o game over, ele troca a música, desenha os textos. Se tiver em colisão, ele desenha Game quadrado. over. Se eu apertar sair, ele chama pygame.quitExit. Se eu chamar reiniciar, ele volta para a tela de menu. Game over. DJ para a música, troca a música e manda chamar o menu. Eu tô aqui. Se eu tô no menu e chamo Start, ele chama a tela 1. Igual tava, né? Lembra que o botão Start do menu chama a tela 1. Então vamos lá. Então eu tô jogando. Perdi uma vida. Perdi outra. Perdi outra. Chamei Game Over. Game over. Game Over. E aí, como é que eu fiz isso? Então, vamos lá. Como a gente chamou a tela de Game Over? Então, dentro do construtor de telas, eu verifico aqui se ganhou, ele vai passando para as próximas telas, né? Essa parte de Game Over, ele está verificando aqui na função verifica a morte, né? Então, o que ele faz aqui, ó? Se as vidas for igual a 0, né? Lembra que a gente estava falando lá? Se as vidas for igual a 0, o que eu faço aqui? Eu espero um tempinho, né? Antes de chamar a função de reset e faço o quê? Eu mando o DJ parar a música, que é a música da tela 1 que está tocando aqui dentro das telas, né? Então eu mando o DJ parar a música, se ele perder. Lembra que essa é a função que verifica a morte. Então eu obtenho a morte, eu obtenho as vidas,
de dentro da cena, né? Que a cena que está controlando a ponta e as vidas. Aí eu verifico, olha, as vidas é igual a zero. Se for, eu chamo o cronômetro. Quando o cronômetro for maior do que tempo, porque ele lembra que ele dá um tempinho, né? Então eu zero aqui o cronômetro. Chamo a função para resetar a minha tela, que é a tela que eu tô. Pode ser a tela 1, tela 2, ele vai resetar essa tela. E aí o que eu faço? Eu chamo o DJ para parar a música dessa tela. E eu falo assim, olha, do objeto cena, eu passo a cena então para a tela Game Over. Só isso. Eu mando ele parar a música e mando a cena configurar para a cena de Game Over. Ela vai fazer tudo aquilo que a gente acabou de ver, né? Ela vai parar a música que está tocando, seja ela qual for. Novamente ela vai parar essa música. Porque já está parando aqui, mas novamente ela vai parar essa música. E eu poderia até tirar isso daqui, ó, porque ela já vai parar essa música, né? Vai deixar aí. Então ela vai parar a música e ela vai chamar a tela do Game Over, que vai fazer tudo aquilo lá. Vai parar a música novamente, vai configurar a música da tela e vai mandar o DJ dar o play, né? Muito bem. Então aí a gente tem a tela Game Over sendo feita, né? Toca o som. Game over. Depois que o tempo for maior do que isso, ele chama Game Over. Aí agora a cada 500 ele chama Game Over de novo. Game over. Ó, zerou o cronômetro. Aí agora depois de 500 ele vai chamar de novo Game Over. Game over. Beleza? Se reiniciar, volta pro menu. Se sair, para game.quit. Beleza, essa parte a gente entendeu. Agora tem a tela final. Então eu vou passar a tela final aqui para vocês verem. Tela final. Então o que eu fiz na tela final? Eu criei um novo arquivo aqui, ó. Tela final, ó. Eu criei um novo arquivo que é uma outra tela. Então ele recebeu o display, o objeto cena, o objeto DJ. Essa tela final é a mesma do Game Over, ó. Se vocês for parar para analisar, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu copiei o arquivo aqui da tela final e passei para a tela Game Over, que é a mesma coisa. Então na tela final vai ter um texto lá chamado, ao invés de texto, né? Cadê? Instanciar. Ao invés desse texto aqui, o que eu fiz? Esse texto, ao invés de Game Over, eu coloquei Win. Vai ter também o botão de retornar e o botão de sair. Retornar, vai voltar para a tela de menu. O botão sair para game.quit. É a mesma coisa aqui. Eu só fiz algumas pequenas modificações. Então vamos rodar a tela final para vocês verem. Então, olha lá. Mesmo texto. Congratulations! O botão eu mudei a cor, mas olha lá, tem a mesma função de... Congratulations! A mesma função de colisão. Congratulations! Vimos a tela final. Então vamos ver o que eu fiz na tela final. Vamos ver o que eu mudei aqui. É o mesmo arquivo, tá? O que eu fiz aqui? O som final, então eu passei o som que ele fala congratulations, não é a música, tá? É o som. Então eu passei aqui esse som. É um outro som, congratulations. Eu mudei aqui um pouquinho na posição X e Y. Aqui o cronômetro, mesma coisa, o cronômetro. E eu criei esse índice aqui, a gente já vai ver por quê. Então, como é que ficou a parte distancial? O texto é a mesma coisa, ó. Então eu aumentei um pouco o texto só que o texto eu coloquei o Win ao invés de Game Over. O botão, mesma coisa, reiniciar e sair. Então eu criei os grupos também, a mesma coisa do outro, é o mesmo arquivo, eu só fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Fiz as colisões entre cada botão, do jeito que eu falei, ó, se o botão for sair, para game.quit. Se o botão for reiniciar, chama menu, para a música, troca a música para a tela do menu e coloca para tentar e reseta essa tela, tá? Então, a mesma coisa do som, a cada 200 de tempo ele chama o som, congratulations, né? Ele dá o som, porque aqui é outro som, e eu aumento o tempo para 500. A música também não mudei nada, né? A única coisa que eu fiz é porque na hora que a música receber true, não vai receber a tela, a música Game Over, né? Então, o que eu fiz? Eu paro o DJ e a música que eu passei é a música Game Over. A música ganhou, né? Eu tinha passado música Game Over, que ele fica com a música do Chaves, né? Esse daqui já é uma outra música, então a música ganhou. Então eu paro o DJ, troco a música para ganhou, mas é a mesma coisa que está fazendo outro, e mando tocar essa música e passo a música para false de novo, para ele só fazer isso uma vez, mandar o DJ parar e trocar uma vez, certo? Bom, então se vocês for parar para analisar, a tela final é o mesmo. Congratulations!
única coisa que muda é a música e esse som Congratulations da primeira tela. Aí o que eu acrescentei mais na tela final? Eu fiz esses confete. Então o que eu fiz aqui? Vou passar o passo a passo aqui que eu fiz, tá? Então eu vim aqui na internet e eu peguei aqui, ó. Tá? Vou até ensinar isso aqui pra vocês que é legal. Então eu vim aqui na internet e coloquei aqui confetes caindo.gif. Aí ele vai me dar um monte aqui de confete caindo e eu entrei nesse site aqui, seja lá Deus qual que é esse daqui. E eu peguei um confete aqui, tem vários, ó. Tá? Então eu peguei aqui um GIF, né? Peguei um GIF, eu peguei esse aqui, ó. Tá? O que eu fiz aqui, ó? Botão direito. Aliás, eu cliquei aqui, coloquei aqui, ó, download. E eu coloquei aqui no tamanho de 512 por 512. Então peguei aqui, download. Tá? E aí ele trouxe aqui para minha área de transferência. Coloquei aqui, ó, transferência, guardar. Então vamos lá ver o que eu fiz lá. Isso aqui eu vou tirar. Então ele veio aqui na minha área de transferência. Deixa eu puxar aqui na área de transferência. Ele baixou aqui o GIF que a gente acabou de baixar, né? Então deixa eu abrir ele aqui. Tem 30, ó, é o GIF que a gente acabou de baixar, tá? E aí ele tem transparência, PNG. Então é só os confetes aí. Só que aqui ele é um GIF, não dá pra colocar GIF animado no Pygame. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e aqui eu coloco no site aqui, vou colocar aqui, ó. Vou aqui, ó. Coloca aqui GIF para Sprite Sheet. De GIF para Sprite Sheet. E aí eu venho nesse site aqui, ó, EZG GIF, eu sempre uso ele. Clica aqui, aí ele vai falar assim, escolha o arquivo que você quer, né? Então eu vim aqui, escolhi o arquivo, eu vim aqui, ó, no GIF. Abrir. E aí eu mando carregar esse GIF aqui dentro. Aí ele carrega. Espera aí que esse GIF aqui para ele converter é meio pesado. Então o que ele fez? Ele carregou o meu GIF aqui para dentro, ó. E aí o que eu faço aqui? Eu venho aqui e coloco aqui, ó, dividir. Então ele vai dividir aqui, ó, dividir em quadros. Então ele dividiu para cada quadro desse GIF, ele dividiu numa imagem, ó. Tá? Ele dividiu aqui. São 100 imagens aí esse GIF. Tá? No final eu vim aqui e coloco aqui, ó, baixar quadros como zip. Então ele vai baixar essa pasta e eu vou colocar aqui, ó, confete. Então eu coloquei aqui. Beleza, já baixou. Aí eu vou fechar aqui. Ó, tava até aberto aqui. Então eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Ele baixou aqui confete, ó. Esse aqui eu posso excluir. Esse aqui eu vim aqui, ó, botão direito, extrair para confetes. Então ele vai extrair esse arquivo, mas ele já vai criar uma pasta chamada confete aqui, ó. Tá vendo? Então esse confete ele já extraiu para uma pasta chamada confete, onde está todos os frames aqui, ó, dos confetes que a gente precisa. E aí ele vem aqui, ó, frame 000, frame 0001. E aí eu pensei, puta, vou renomear isso aqui de frame 0, são 100 frames. Aí eu fiquei com preguiça de renomear, né? Bom, mas aí o que aconteceu? Agora eu tenho uma pasta confete e essa pasta aqui. Eu vou excluir porque eu já tenho ela, vou mostrar elas aqui. Então eu peguei aquela pasta confete que eu acabei de coisar e vim aqui na pasta do Arkanoid, aqui dentro de imagens, e eu coloquei essa pasta. Atualizar. Aqui. Então aquela pasta confete, ela tá aqui, ó, com todos os confetes. Eu coloquei ela no meu programa, tá? Tá, e aí como é que você fez para carregar isso aí? Então vamos lá. Aí, galera, eu vou mostrar um esquema para vocês aqui, porque eu fiquei com preguiça de renomear tudo aquilo lá. Então eu criei um arquivo de apoio que vai carregar esses arquivos para mim, tá? Que vai carregar aquelas imagens. Então vamos entender. Dentro do nosso Python já tem uma biblioteca instalada. Quando a gente instala o Python, já vem uma biblioteca chamada OS, que ela mexe com o sistema operacional. Então ela mexe com coisas do sistema operacional. Tem a biblioteca sys, que também mexe com o sistema, mas essa OS ela tem uma função legal, que é a função walk, que significa caminhar. Ela caminha por entre os arquivos, tá? Beleza, então da biblioteca OS eu importei a walk, eu já vou explicar o que ela faz. Aí eu importei o Pygame porque eu vou precisar usar aqui, ó, carregar a imagem, transformar essa imagem, assim por diante.
E do config eu peguei a largura do display e a altura do display, porque na hora de carregar essa imagem eu transformei ela para o tamanho do meu display. Lembra que ela tinha 512 por 512 o GIF? Então quando você separou as imagens, ela já separou com 512 e 512. Mas a nossa tela aqui, ó, cadê a nossa config? A nossa tela não tem 512, ela tem 910 por 690. Então essa é a largura, essa é a altura, tá? Então vamos lá no apoio. Então na hora de escalonar essa imagem eu já passei aqui, ó, a largura do display e a altura do display. Por isso que eu peguei do config a largura e a altura para me escalonar essa imagem, que ela veio com 512 por 512. Beleza? Por isso que eu coisei. Então vamos ver o que a nossa função faz. Então eu criei uma função chamada carregar imagens, que ela vai literalmente carregar imagens. E aí, o que eu faço? Eu passo o caminho do arquivo. O que é esse caminho do arquivo? Esse caminho do arquivo é aqui, ó, dentro da pasta imagens, eu passei aqui o confete, essa pasta aqui confete. Vamos lá na pasta, na tela final, onde eu chamei essa função aqui. Vamos aqui na parte de instanciar. Aqui, ó, eu estou chamando a função carregar imagens, tá vendo? Que é aquela do apoio, ó. Então vim aqui, ó, do arquivo apoio, importe a função carregar imagens. E aí, o que eu fiz assim? Eu passei aqui, ó, dentro da pasta img barra confete. Então eu vim aqui e copiei o caminho relativo, ó. Tá vendo? Dessa pasta, ó. Botão direito, copiar o caminho relativo do confete. Aí eu vim aqui, ó, vou até pular aqui, ó, Ctrl V. Tá vendo? Ele me entrega img confete, que é a pasta. Porque a função eu não preciso passar um de cada vez aqui, ó. Então, olha o tanto de imagem que tem dentro do confete. Eu não preciso, porque a função walk ela já vai andar por esse caminho. Então vamos lá entender. Então eu passei o caminho do arquivo aqui, quando eu chamar a função, eu passo o caminho do arquivo que ele vai percorrer. Primeira coisa que eu fiz, eu preciso de uma lista, porque todos esses caminhos que a gente tem lá no walk, no confete, todas essas imagens aqui, ó, elas vão ser carregadas para dentro de uma lista. Eu já vou deixar isso pronto, tá? Então quando eu retornar essa lista aqui embaixo, ó, retorna a lista, ó, já vai estar minhas imagens carregadas pronta, tá? Escalonada, tudo no tamanho que eu preciso. Bom, então eu fiz aqui, eu usei um try e um exception, porque eu precisava, quando eu estava criando, eu precisava verificar se isso aqui ia me dar um erro. E esse try justamente faz isso. Você coloca aqui, ó, try, ou seja, tente alguma coisa. Então ele tentou fazer isso aqui. Se caso desse algum erro nesse negócio que eu fiz aqui, ele ia me gerar uma exceção. E o que essa exceção ia fazer? Essa exceção ia mandar um print na tela, ó, não carregou as imagens. Então, essa seção ela printa aqui embaixo, ó, né? Printa na minha tela, eu já saberia que deu um erro na hora de carregar as imagens, né? No arquivo de apoio. Eu poderia colocar aqui, ó, arquivo apoio, não carregou as imagens, arquivo apoio deu problema, sei lá. Essa exceção ela faz o que você quiser fazer. Se no caso eu quisesse encerrar o Pygame, eu colocaria aqui pygame.quit, sei lá. Tá? Ela faz o que você quiser. Então, eu coloquei aqui, criei uma lista vazia e coloquei, ó, tente fazer alguma coisa. O que você quer fazer? Agora eu vou chamar então a função walk, tá? E dentro da função walk eu passo o caminho do arquivo, que foi aquele caminho que a gente passou. Então isso aqui, ó, foi aquele arquivo que a gente passou lá, né? O caminho lá. Isso aqui é o caminho dentro de textos, né? Beleza? A função walk, ela justamente ela vai percorrer aquela pasta. Então você passa o caminho que você quer percorrer, que é uma pasta, né? E ela vai percorrer. O caminho walk, essa função walk, ela me retorna três coisas. Igual aqui, ó, a gente está retornando uma lista. Se eu quisesse retornar mais alguma coisa, eu poderia retornar aqui a lista, retornar aqui o, sei lá, colocaria aqui um nome, o nome recebe Adriano. Então eu poderia retornar essa lista, poderia retornar também o nome. Então esse retorno me retornaria três coisas, né? Deixa eu tirar isso aqui. Então essa walk me retorna três coisas, essa função. E essas três coisas que ela está me retornando, eu estou colocando aqui um dentro de cada variável. Essas três coisas que ela está me retornando. Então essa pasta é o nome da pasta. Então ela vai me entregar novamente a pasta que ela está percorrendo. A subpasta, como a gente não vai ter uma subpasta, porque direto aqui está um arquivo aqui, ó. Mas se eu tivesse, por exemplo, passando só o img, então a pasta seria img, a subpasta seria essa pasta confete aqui,
E o arquivo seria os arquivos que estão dentro dessa pasta. Então ela vai me percorrer tudo isso daí, tá? Para cada um desses arquivos que ela está percorrendo, ela está me entregando aqui a pasta principal, a pasta raiz. Poderia até colocar aqui, ó, pasta raiz. Eu estou colocando qualquer coisa porque eu não estou usando essas variáveis, tá? Então seria a pasta raiz que a gente está percorrendo, a subpasta e os arquivos em si. Então, só para vocês entenderem, eu vou printar isso aqui. Para cada um desses daqui, eu vou printar na tela para vocês entenderem. Ó, print para mim o que tem na pasta raiz, na subpasta e no arquivo em si. Tá? Então, eu estou printando a pasta raiz, a subpasta e o arquivo. Então, vamos ver. Beleza. Então, vamos ver o que ele printou aqui pra gente, ó. Então, ele me printou aqui, ó, a pasta raiz, que é img confetti, que foi a pasta que a gente passou, a subpasta, que não tem subpasta, então ele me entregou 0. Se eu tivesse passado aí a pasta raiz como img, a subpasta seria essa confetti. Tá? Então seria a pasta raiz img, subpasta confetti, dentro da confetti todos os nossos frames, né? Todos os caminhos do arquivo, ó. Frame 0, .gif, frame 1. Então dentro de uma lista, ele me entregou o arquivo. Dentro desse arquivo, esse arquivo é uma lista com todos os caminhos da lista aqui, ó, com todos esses arquivos aqui, certo? Foi isso que ela me entregou ali. Então vamos lá voltar para o apoio. Então esse arquivo aqui, ó, é uma lista com todos os nomes, né, com todos esses nomes aqui, ó, né? E o que eu quero fazer com isso? Vou tirar isso aqui. O que eu quero fazer com isso? Então, quando ele fez esse for e me entregou esse arquivo cheio de nomes, que são as imagens em si, eu coloquei aqui, ó, para cada arquivo dentro dessa lista de arquivo, que são todos esses nomes, aí eu juntei o nome, porque o que eu quero carregar? Eu quero carregar aqui, ó, da confetti, eu quero carregar isso aqui, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, botão direito, copiar o caminho relativo. Vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Olha só o caminho relativo como ficaria. Deixa eu arrumar aqui. Tá, então como ficou o arquivo aqui? O arquivo ficaria assim, ó. Dentro desse arquivo, né? Então, estou fazendo um for dentro de arquivo. Eu estou pegando cada nome desse, que é o quê? Só esse pedaço aqui, ó. Né? Só esse pedaço que eu estou pegando dentro de arquivo. Então, tive que juntar a primeira parte, img, barra confetti, barra o nome que ele está me entregando dentro da lista, para cada nome desse daí. E aí eu juntei aqui então, ó, img, barra confetti, barra o nome do arquivo, frame 0, não sei o que. Então preciso também passar essa barrinha aqui, ó, do final, ó. Porque se a gente perceber aqui, ó, ele não está me entregando barra, ele está me entregando só o nome da foto em si, ó. Então também preciso passar o nome da barra. Então dentro da pasta img, dentro da pasta confetti, barra, eu juntei com o restante do arquivo que ele está me entregando. E aí eu crio o nome total do arquivo, o caminho relativo, né? Que é tudo isso daqui. Tá? Aí, a sprite_p, então para cada nome desse daqui, o que eu fiz? Pygame.image.load, o nome do caminho relativo, que já vem em formato de string, ó, ele está em formato de string. E eu pego e dou um convert alpha. Por quê? Convert alpha porque aquela imagem do confetti, cada imagem dela é transparente, né? Então, vamos abrir aqui dentro do Arkanoid, imagens, confetti, ó. Então ela tem transparência essa imagem, ó. Tá vendo? O fundo dela tá preto, cinza da cor que tá aqui, ó. Então eu dou um convert alpha para ela arrumar, preservar essa transparência. Tá? Então carrega essa imagem e converta aqui para uma imagem melhorada, só que preservando a transparente na imagem P. Só que essa imagem é 500 por 500, tá? Essa sprite aqui, eu carreguei essa imagem, mas lembra que era 512 por 512. E a minha tela tem 600, 900 e pouco por 600. Então eu peguei aqui, ó, a sprite P recebe essa imagem e aí eu criei uma sprite G, que é do tamanho que eu preciso. Então eu usei aqui pygame.transform.scale e estou escalonando essa imagem. Qual é a imagem que você quer escalonar? É a imagem P, a sprite P. Qual é o tamanho? Então eu passo uma largura e uma altura. Que é o que? A largura do display e a altura do display. Então essa largura aqui dessa sprite
Cada sprite dessa está sendo carregada com o tamanho exato do meu display. Depois de eu transformar essa escala, dentro da lista que eu criei vazia, eu guardo essa sprite G, que é uma sprite já pronta, uma imagem já pronta dentro da lista. Então, para cada caminho de arquivo desse daqui que a gente percorreu, eu carrego uma imagem, transformo essa imagem no tamanho grande e guardo essa imagem já pronta dentro da lista. Depois que fizer tudo isso, se não der nenhum erro, ele vem e me retorna essa lista de sprites tudo pronta, tudo bonitinho. E é isso que eu fiz aqui no arquivo final. Então, dentro da lista confete, eu chamei a função carregar imagens, passei o caminho que ele vai percorrer, e o retorno dessa função aqui, igual a função walk. Lembra que a função walk me retorna 3 coisas? A minha só está retornando uma lista. Então, dentro dessa lista confete, eu estou recebendo o retorno que essa função está tendo. Então, ela faz tudo aquilo lá e depois ela me retorna alguma coisa. Esse retorno eu gasto dentro daqui, que é uma lista cheia de sprites. Espero que vocês tenham entendido aí, tá? E agora ficou fácil, então a gente só precisa animar essas sprites aqui que estão dentro. Então eu vim aqui, ó, a função de desenhar os confetes, ó. Então eu criei essa função de desenhar um confete. O que essa função de desenhar um confete faz? Blita no display o que? O que tem dentro da lista de confete na posição do índice. Então o índice começa com 0, então ele vai blitar a imagem 0 aqui para mim. E a função de blit precisa onde você quer blitar. Eu blitei no canto 0 da tela, porque a imagem do confete já está do tamanho exato do meu display. Lembra que a gente pegou e transformou ela para o tamanho exato do display? Ó? Eu escalonei ela do tamanho exato. Então, ela fica exatamente no canto 0 da tela. Então, eu blito na tela o que tem na lista na posição 0. Então, ela vai pegar a sprite 0 e blitar no canto 0. Depois desse índice, eu vou acrescentando esse índice. A gente já viu essa na aula de animação, eu não vou explicar o que está fazendo isso aqui. Ó. Por exemplo, aqui eu estou transformando no tipo float, estou acrescentando 2 décimos. Só que aqui ele só pega a parte inteira, senão me dá um erro, porque o índice da lista eu não tenho posição 0.2, eu tenho a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, eu não tenho 0.2, então eu pego aqui somente a parte inteira. Ele vai me pegar quando for 0.2, 0, 0.4, 0, 0.6, 0. Ele só vai me pegar a imagem 1 quando for 1.0, ele pega a imagem 1. 1.2, imagem 1, que ele só pega 1. 1.4, ele pega 1, que ele só está pegando a parte inteira. Aí quando vai passar para a imagem 2, então quando for 2.0, ele pega a imagem 2. 2.2, imagem 2, pega o inteiro, beleza? Quando esse índice aqui, ele vai trocando essas imagens. Quando o índice for maior do que o comprimento da lista de confete, então quando ele chegar na última imagem, o índice volta para a imagem 0 novamente. Então ele só fica animando, passando uma imagem atrás da outra. Que momento que eu chamei isso daqui? Então na hora lá de desenhar, né? Na hora de desenhar na nossa tela. O que eu faço primeiro na hora de desenhar? Eu pinto o meu display de preto, eu preencho todo ele de preto. Aí eu chamo essa função que vai desenhar esses confetes a todo momento. Depois eu desenho do grupo de botão, eu desenho todos no display também. Ou seja, o botão vai ser desenhado em cima desse confete, em cima dessa parte preta que ele está printando. Então ele pinta de preto, pinta o confete. Aí eu pinto o botão por cima do confete. E o texto também está sendo pintado em cima do confete, em cima desse preto. Por último, eu chamo a colisão que também está desenhando alguma coisa, né? Ela também está desenhando aqui, verificando colisão, mas ela também está desenhando o rect lá. Só isso, galera. E aí eu chamo essa parte de desenhar aqui, ó. Então eu mando tocar música, verifico se eu posso tocar música, verifico se tu pode tocar o som. Chama a função de desenhar, que vai desenhar tanto os confetes como os botões e tudo mais. Só isso que eu fiz de diferente nessa parte da tela final. Ela é exatamente o game over. A única coisa que eu acrescentei foi os confetes lá na tela final. E aí ela ficou assim, desenhando o confete. Tá? Congratulations! Percebe que depois da tela 100, ó, depois da imagem 100 ela dá um tique aqui e volta para a imagem 0. Vocês vão perceber aqui. Congratulations! Olha lá, vai dar um tique, ó. Olha lá, viu? Ela volta para a imagem 0. Congratulations! Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para a tela de menu.
a tela final, ela chama também do mesmo jeito, não pode esquecer, hein? Na hora das colisões aqui, ó, ela chama, se apertar no botão sair, chama pygame.quit, e se chamar reiniciar, ela faz a mesma coisa, chama o menu, tá? A tela final, é a mesma coisa, se a pessoa quiser jogar de novo. Tá, vamos começar no menu. Então, beleza, dou start, vou pra tela 1, tô jogando aqui. Vou perder as vidas. Olha lá, chamou Game Over. Game Over. Beleza? Vou reiniciar. Chamou o menu. Ó, a tela 1 foi restaurada no reset. E eu posso jogar de novo. Tá, agora eu vou chamar a tela final. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pra tela, eu vou passar aqui a cena, eu vou começar na tela 5. Aí eu vou tentar agora passar na raça a tela 5 pra gente poder chegar na tela final, porque o que eu fiz aqui na tela? Esqueci de colocar. Verificar a morte, mas eu também tenho que verificar se ganhou, né? Então, dentro da parte de ganhou, o que a gente tinha feito? Se a próxima fase era a tela 6, a gente voltava para a tela de menu, né? Antes. Que a gente coloca aqui, ó. Lembra que a tela estava verificando aqui, ó, a próxima fase é a tela mais a string, né? E tal. Aí ela passava tela 1, tela 2, só que a gente não tinha tela 6. Então o que eu fiz? Uma verificação. Ó, se a próxima fase for a tela 6, a gente voltava para o menu. Aí agora eu tirei. O que eu fiz? Se a tela agora for 6, que é a última tela, que a gente não tem tela 6, eu mando o DJ parar a música e eu chamo a próxima fase, então, que a gente estava passando aqui, ó, para o Senna, eu mandava configurar a fase atual. E eu passava a próxima fase, né, que era tela 2, tela 3, tela 4. Agora o que eu fiz? Se a tela for 6, que a gente não tem tela 6, eu mando o DJ parar a música e a próxima fase recebe final. E aí eu chamo o Senna e posso a próxima fase. Então ela só vai chamar o final se for a tela 6. Ah, eu esqueci de falar outra coisa aqui também. Então a tela final é um arquivo separado, né? Deixa eu minimizar isso aqui. Imagens. Então a tela final, eu tenho agora a tela do Game Over, arquivo Game Over, que cria uma tela para o Game Over. É uma cena. A tela final tem um arquivo dela separado. Então o que eu fiz? Instancia a mesma coisa aqui. Não pode esquecer, ó. Então a tela Game Over tem o arquivo dela, Game Over. A tela final é um outro arquivo, é uma outra tela final, ó. Aqui, ó. Da tela Game Over, importe tela Game Over, do arquivo final, importe a tela final. Então são dois arquivos totalmente separados, são duas cenas totalmente diferentes, tá? E aí, ó, dentro do dicionário, coloquei aqui, ó, a tela Game Over refere ao objeto Game Over aqui, ó, né? A tela final referente ao objeto final, mas perceba que todas elas recebem display, recebe a cena para ela poder mudar a cena de dentro dela e o objeto DJ para poder tocar a música, para eles controlar o DJ também, certo? E aí o que eu fiz? Por enquanto as cenas agora vai começar na tela 5, então ela vai começar aqui na tela 5, depois a gente vai chamar a tela Game Over, a gente já viu, né, que a gente acabou de chamar. Depois que eu passar a tela 5, se a próxima tela for a tela 6, como a gente não tem tela 6, então se a próxima tela for tela 6, eu mando chamar o final, que vai rodar o final aqui, .update, né? Que vai chamar esse arquivo final aqui, o update dele, para ele rodar essa parte de desenhar e tudo mais. Beleza, galera? Então agora o que eu vou fazer? Vou tentar passar a tela 5 aqui sem morrer pra gente chegar na tela final, porque como a gente colocou aqui, né? Se a próxima fase for a tela 6, eu chamo a tela final que a gente ganhou o jogo, né? Aí vocês fazem o que vocês quiserem, coloca o nome da pessoa, sei lá. Então eu tô na tela 5, vou tentar passar ela, certo? Vamos lá. Já vou bater aqui reto aqui, ó, já mato esse. Bateu ali. Beleza, passei, ó. Já foi ruim, ó. Congratulations! Tocou a música, apresentou os botões, apresentou a animação do confete. Congratulations! Tem os botões reiniciar que vai pro menu.
e sair, sai do jogo. Congratulations! Voltei pro menu. Até nóis. Beleza, galera? E aí eu posso sair do jogo, reiniciar a tela 1 e sair do jogo. Beleza, galera? Essa tela eu não passei passo a passo pra vocês porque, meu, foi a mesma coisa dos outros arquivos. Foi a mesma coisa dos outros... das telas que a gente construiu. A tela de menu. A gente só precisou criar um arquivo separado aqui e configurar o que a gente precisou configurar. Beleza? Foi a mesma coisa dos outros. Ou chamou objeto cena, objeto DJ. E aí vocês vão enfeitando. Pode colocar uma tela de pontos. Ó, cada tela que você passar, ao invés de chamar aqui para a próxima tela, você chamaria aqui a tela de fazer um efeito. Ou chamaria uma tela aí de pontos. E essa tela de pontos chamaria a próxima tela. E assim por diante. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí. E aí até o próximo jogo aí que a gente vai fazer então. Valeu, galera.